Timidez, esse é o nosso assunto de hoje. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje temos uma palavra específica para o seu coração que é falar sobre timidez. Mas antes de entrar nesse assunto, você que me conhece, já conhece esse canal, sabe que toda semana nós temos uma palavra de reflexão com base bíblica para o seu coração. Então me ajude a compartilhar e dessa forma o nome do Senhor será glorificado. Falando sobre timidez, um assunto que mexeu muito comigo particularmente e me incentivou a mudar, a viver uma nova realidade. E muitas das vezes as pessoas enfrentam essa dificuldade e não encontram a maneira, a ferramenta correta de sair desse mundo. A timidez ela nos prende, a timidez ela nos priva de oportunidade de expressar tudo quanto temos dentro de nós, ideias maravilhosas, projetos, mas não temos a maneira correta de expressar, de trazer isso que está dentro de nós para fora. Quantos de nós já presenciamos um momento onde tinha um grupo específico, 5 pessoas, e no mínimo uma pessoa fica a maior parte do tempo calada ou só faz gestos porque essa pessoa não consegue se expressar como gostaria. Essa dificuldade influencia muitas pessoas e muitos ainda vivenciam uma vida travada, fechada, porque não consegue expor aquilo que tem dentro de si para fora. Então eu quero falar sobre isso, pois eu enfrentei essa dificuldade e por graça e bondade de Deus eu a superei. E graças a Deus venho desenvolvendo por bondade e graça do nosso Deus. Mas se você vivencia isso, sabe que dentro de você vive uma luta onde você quer expor, você quer colocar as suas ideias para fora, mas tem um grande medo de errar. Você tem um grande medo de não se expressar da maneira que gostaria e se tornar objeto de zombaria das pessoas e dos amigos que estão à sua volta. Se você tem esse medo de errar, se você tem essa incerteza, essa insegurança de que conseguirá se sair bem, você precisa entender o que a palavra do Senhor nos diz. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3, vai dizer: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. É a palavra do Senhor nos direcionando e dizendo que nós precisamos ser corajosos. Deus não habita com pessoas que têm medo e receio de crer na palavra dele. Primeiro que quando Deus te dá uma direção, ele te capacita, ele te fortalece, ele te torna apto para vivenciar tudo quanto ele colocou em tuas mãos, tudo quanto ele estabeleceu para fazer em sua vida. Então, se você continuar com a insegurança, a incerteza de vivenciar tudo quanto Deus já preparou para você, você não alcançará uma mente brilhante e não saberá expressar as suas ideias para fora. Quando você deixa sua mente travada, dizendo eu não consigo, eu não posso, eu não alcançarei isso que está dentro do meu coração, você priva Deus de estabelecer coisas maiores na sua vida. Quando eu disse para Deus, Deus, eu quero me expressar de uma maneira melhor, Deus, eu quero pregar a tua palavra, Deus, eu quero anunciar para as outras pessoas o que o Senhor tem feito na minha vida, Deus foi abrindo portas e me tornando apto para falar em público. Sim, falar em público mexe com muita gente. Você gostaria de falar de uma maneira correta, de uma maneira que as pessoas pudessem parar para te ouvir e prestar atenção na sua fala, e você diz, mas eu não consigo, mas eu não posso, eu tenho vergonha, e se eu errar? Irmãos, nós precisamos entender que o fato de errar está para todos, mas o que nos torna diferente é quando, em meio ao erro, em meio à possibilidade de cair, de falhar no que gostaríamos de fazer, é que esse medo nos influencia a fazer totalmente diferente. Ou seja, se eu tenho medo, eu vou fazer, mas se eu estou inseguro, eu farei também. Por quê? Porque enquanto eu estiver com medo e não deixar ser levado pela minha vontade, o meu desejo de vencer, eu continuarei sendo a mesma pessoa. Então, se você colocar para fora, olha, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar, eu estou com medo desse desafio, mas eu sei que se eu mudar a minha perspectiva, eu alcançarei algo de Deus. Quando você olhar por essa lógica, quando você entender esse princípio, você começará a vivenciar as maravilhas de Deus na sua vida. As suas falas melhorarão, o seu desenvolvimento começará a surgir, as pessoas entenderão, porque quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor, ele abre o nosso conhecimento. Se uma dica eu posso deixar para você é leia livros,
tenha conhecimento, procure autores que de fato sabem trazer ideias novas para a nossa vida, autores que de fato nos influenciam a ser pessoas melhores. O melhor livro para se ler, claro, continua sendo a Bíblia, mas existem inúmeros livros que nos auxiliarão a desenvolver, a ter um desenvolvimento pessoal, interpessoal. Quando você começar a se dedicar a essa prática da leitura, claro que muitos não gostam, muitos acham isso muito chato, de fato passar horas ali lendo palavras e palavras, para muitas pessoas vai ser dificultoso no primeiro momento, mas eu quero passar para você que essa foi uma das ferramentas que abriu o leque, que fez com que eu pudesse me desenvolver e não ficar com medo de utilizar as palavras diante das pessoas. Nós precisamos utilizar a nossa voz para glorificar o nome do Senhor. Você precisa utilizar essa voz para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, e não tem oportunidade melhor do que você se expressar com as pessoas que estiverem à sua volta. Se dedique à leitura, se dedique à leitura da palavra do Senhor, se dedique a livros e a entender que Deus pode te utilizar sim. Embora exista timidez, embora exista vergonha, o medo, Deus nessa oportunidade te garante que Ele vai repreender esse medo, que vai tirar essa timidez e vai te fazer uma pessoa corajosa, vitoriosa, porque Ele colocará as suas mãos e te dará sabedoria. Ainda quero deixar um texto para que você entenda que o crescimento ele pode sim existir, que é em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para o Senhor como também para com os homens. O crescimento ele é notório quando nós nos dedicarmos à palavra do Senhor. A mesma palavra para Samuel é a que eu deixo. Deus fará com que você comece a crescer diante dele e diante dos homens. Que Deus te abençoe, fale mais ao seu coração e que você compartilhe com mais alguém dizendo: olha, essa timidez que você está vivendo, ela hoje pode ser repreendida e a tua mente vai começar a se abrir para tudo quanto Deus pode fazer em sua vida. Que Deus te abençoe, fale mais ao seu coração, compartilha com mais alguém. Forte abraço.